Olá a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia. Hoje vamos avançar para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17 da Agenda 2030 da ONU. Então, assim, acabando de rever todos os ODS, todos os objetivos que a ONU tem até 2030, vamos ver como é que querem colocar tudo em prática e como é que nós nos podemos prevenir da melhor forma. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, hoje vamos terminar a análise individual de cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, hoje com o ODS número 17, que é parcerias para a implementação dos objetivos. Hoje o vídeo será um pouco diferente. Neste caso vou ler todos os pontos principais que a ONU quer colocar em prática e depois vamos ver alguns pontos negativos, dificuldades, entre aspas, daquilo que poderá ser encontrado depois de eles quererem lá estar, implementar estes objetivos. Então, nós nos últimos vídeos já temos visto que a ONU foca-se muito nos outros ODS em parcerias e nós vemos perfeitamente quando eles querem colocar algo em prática, alguma ideia que tenham, eles recorrem sempre não só ao dinheiro nacional dos cidadãos, mas também a dinheiro internacional. Ou seja, países que emprestam dinheiro a outros países, uns emprestam dinheiro aos outros e a verdade é que nós não sabemos de onde é que vem esse dinheiro. E isso acaba por causar inflação, a qualidade da vida das pessoas piora, ok? E pode gerar então aqui vários problemas dentro do ODS 17. Para além disto, nós vamos ver outros pontos. Então, o objetivo geral daqui do ODS 17, destas parcerias, é reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Eles sabem perfeitamente, ou não sabem perfeitamente, que nenhum país consegue atingir estes objetivos de forma independente. Então, eles querem que os países colaborem entre si, ok? Para realmente implementar estes ideais e estas narrativas que a ONU tem, ok? E isto leva-nos muito para a ideia do governo mundial, que é algo já falado há muito tempo, em que lá está, o mundo todo se unia para formar um governo com um líder autoritário, totalitário, ok? O que, claro que não vai ser bom e vai limitar bastante a liberdade das pessoas. Não sabemos se isso vai acontecer, mas faz lembrar muito, não só esta questão da ONU, mas nós fomos ver outras notícias que se têm passado. O mundo está cada vez mais a tender para um estado de Nações Unidas, ou seja, em que nós temos vários países que colaboram entre si numa certa aliança para supostamente beneficiar, só que neste caso é beneficiar dos cidadãos, não é beneficiar aos cidadãos, ok? E ao longo do tempo então vão haver alianças cada vez maiores e isso depois pode se tornar então num governo mundial, aquilo que é chamada Nova Ordem Mundial, NOM, ok? Então aqui eles dizem que é preciso cooperação entre governos, setor privado, sociedade civil e organismos internacionais para garantir os recursos financeiros, lá está, tecnológicos e também humanos suficientes. Então, quais é que são os pontos principais aqui, como é que eles querem colocar este grande objetivo em prática? Então, primeiro, cooperação internacional, partilha de conhecimento, tecnologia e financiamento entre países. Isto, claro que nós podemos pensar que isto é uma coisa boa, não é? Mas estamos aqui a chocar culturas, estamos a chocar países desenvolvidos com países em desenvolvimento e uns podem se aproveitar dos outros, ok? E na questão do financiamento já acabámos de falar sobre isso. Depois, segundo, parece que estavam a adivinhar o que eu estava a dizer. Apoio aos países em desenvolvimento. Querem criar programas de formação, investimento e fortalecimento institucional. Quem é que vai pagar por isto? Vai ser os países desenvolvidos, os cidadãos dos países desenvolvidos. 3. Parcerias multissetoriais. Envolvimento de empresas, organizações não governamentais, universidades e governos em projetos sustentáveis. Eles levam aqui, mais uma vez, para a sustentabilidade, que vai ser dos maiores rios de dinheiro que a ONU e estas organizações grandes vão conseguir tirar através de uma narrativa falsa sobre a sustentabilidade. 4. Financiamento verde, mais uma vez. Criação de fundos climáticos e incentivos para investimentos sustentáveis. Quando nós já vimos perfeitamente que eles simplesmente querem gastar dinheiro à toa,
roubar mais dinheiro dos cidadãos, porque, na verdade, há coisas que nós podemos fazer para combater as alterações climáticas negativas, que são super simples e que se fizeram sempre, ok? Mas não querem inventar novas estratégias para tirar dinheiro ao cidadão. Tão simples quanto isso. Eu dei aqui, por exemplo, os exemplos das cheias, que não é preciso criar infraestruturas super modernas, especializadas, etc. Não, é ter solo. E solo o mais permeável possível, ok? É tão simples quanto isso. Não é preciso haver aqui uma discussão sobre o que é que se deve fazer. Não é preciso haver aqui nenhum expert para tratar disso, ok? Tão simples quanto isso, algo que fez desde sempre. Número 5, acesso à tecnologia. Facilitar a transferência de tecnologias limpas, energia solar, gestão de resíduos, agricultura sustentável. Número 6, monitorização e transparência, algo que também nós já temos vindo a ver nos outros ODS, esta parte da monitorização, este controle, criação de indicadores globais e bases de dados para acompanhar o progresso de cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E depois, número 7, e o último ponto aqui da ONU, comércio justo e inclusivo. Reduzir barreiras e apoiar exportações sustentáveis de países em desenvolvimento. Algo que nós já vimos que não é bem assim. Porque eles dizem comércio justo e inclusivo, mas depois eles querem controlar a agricultura, querem controlar a pesca, controlar a caça, como nós vimos nos últimos vídeos também. Então, o que é que significa justo e inclusivo? Não é assim uma definição tão fácil segundo aquilo que a ONU quer colocar em prática. Há aqui um conflito de interesses. Porque o comércio justo e inclusivo, aquilo que eles querem fazer é literalmente controlar todas as atividades de rendimento para o ser humano. Então vão colocar uma taxa qualquer que os produtores e os consumidores vão ter de pagar para garantir que aqueles alimentos são seguros para a saúde, etc. É simplesmente por haver um selo da ONU a dizer, ou de outra organização, que depois cumpra aquilo que a ONU quer, um selo dessa empresa a dizer sim, isto está próprio para consumo e não sei o quê, não sei o que mais. Só por causa daquele selo, não é? As pessoas pensam, ok, este produto é validado, está certificado, etc. E pagam mais por isso. E depois, claro, eles conseguem controlar quanto é que está a ser caçado, quanto é que está a ser pescado, e etc. Porque o objetivo principal deles depois é mesmo ter acesso às áreas de pesca, às áreas de caça, às áreas da agricultura, como nós já vimos desde o início desta saga de vídeos. Porque lá está, e depois eles, por exemplo, no exemplo da agricultura, eles tendo controle dos campos agrícolas, eles sabem perfeitamente que a qualquer momento podem parar a produção de vegetais, de hortícolas, o que for, e criar ali as notícias que é uma crise global de alimentos, etc. E que temos de encontrar alimentos alternativos, e eles aí vendem esses alimentos alternativos. O que é que são os alimentos alternativos? Alimentos à base de insetos, carne feita em laboratório, etc. Ou seja, isto permite depois que a ONU e estas organizações criem um fluxo de dinheiro a partir destas narrativas, ok? E depois, para além disto, temos exemplos práticos daquilo que a ONU quer fazer para atingir estes pontos todos, ok? E temos pontos que não são nada bons, ok? Lá está. Um fundo verde para o clima, gastar dinheiro totalmente em coisas que não são sustentáveis, não são renováveis, em tipos de energia que não conseguem substituir nem de perto as tradicionais. Temos a Aliança Global para Vacinas, ok? Algo que nós já vemos o tipo de problema que isto traz em Portugal e noutros países, especialmente América, e querem alargar isto ainda mais para todo o mundo, tornar obrigatório toda a utilização, o cotidiano, o estilo de vida das pessoas, ok? De forma a que tu não consigas sair daí, em que todas as pessoas sejam robôs, tenham os mesmos hábitos, comam exatamente os mesmos alimentos, tenham as mesmas vacinas, e por aí adiante, ok? Então, este é um grande objetivo que a ONU tem, juntamente com estas organizações de elite, é tornar as pessoas cada vez mais parecidas umas às outras, ok? E para isto é que o tópico da migração também ajuda, ok? Mas isso pode ficar por outro vídeo, a gente falar nisso por outro vídeo. E depois lá está, eles querem fazer isto tudo de forma a juntar empresas, etc., para benefício próprio, para
que eles consigam depois gerar mais dinheiro, conseguir ter mais dinheiro através disso, porque lá está, e depois todas estas empresas que não têm valores, elas vão simplesmente aderir àquilo que a ONU diz, vão seguir à risca, e a ONU vai recompensá-las por isso. Ou seja, uma percentagem daquilo que a ONU vai ganhar, vai distribuir a essas empresas, porque estão a cumprir aquilo que a ONU quer. Depois, então, consequências menos boas. Agora, temos desigualdade nas parcerias internacionais, já falámos um bocado há pouco, ou seja, os países ricos podem definir regras e prioridades que beneficiam mais os seus interesses do que os dos países em desenvolvimento, ou seja, porque nem todos os países têm o mesmo poder económico ou político nas negociações globais. Temos, em segundo ponto, a dependência económica e tecnológica dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Então estamos a falar de ajuda externa, seja financeira, empréstimos, ou de tecnologia. Então há o risco destes países terem falta de autonomia e criando dificuldades também em soluções locais, seja lá está, de implementar a tecnologia em vilas, seja do próprio dinheiro, que não existe, literalmente, seja, por exemplo, recebem até tecnologia de outros países desenvolvidos, mas depois não têm instalações elétricas ou o que for. Então há aqui um conjunto de coisas que é preciso ter em conta e que a ONU não se preocupa. E depois isto, lá está, não faz depois sentido nenhum, porque estes países desenvolvidos estão a gastar rios de dinheiro a criar e a enviar tecnologia, infraestrutura para países em desenvolvimento, que depois essas próprias tecnologias não conseguem ser utilizadas lá e vão ficar lá a apodrecer, ok? Então é preciso ter isto em conta. Lá está, porque às vezes nós pensamos que isto é tudo muito bonito e que é tudo para ajudar, mas não é bem assim, ok? E como nós vimos aqui também, às vezes as tecnologias, mesmo que sejam implementadas nos países em desenvolvimento, podem até estragar, piorar bastante o estilo de vida daquelas pessoas. Como nós vimos aqui numa tribo da Amazónia, por exemplo, que teve acesso à internet e que criou um conflito dentro da tribo. Ponto número 3, falta de cumprimento de compromissos financeiros. Muitos países desenvolvidos não cumprem a meta de destinar 0,7% do seu PIB, o Produto Interno Bruto, à ajuda oficial ao desenvolvimento, ok? Porque isto lá está coisas, regras implementadas pela ONU, pelas Nações Unidas, Fórum Económico Global, etc. Todas estas organizações muito duvidosas, sketchy, etc. Então, falta de recursos, depois atrasa os projetos de sustentabilidade e combate à pobreza. Então depois a ONU vai ter de dizer que ok, então agora temos que criar uma agenda 2040 porque não conseguimos colocar tudo em prática, mas é sempre assim que funciona. Temos número 4, dificuldade de coordenação global, ou seja, como nós temos aqui muitas entidades diferentes a colaborar entre si, que é isso que a ONU quer, não é? Parcerias, literalmente, este ODS. Temos governos, empresas privadas, temos o setor público, organizações não governamentais, etc. Isto tudo podem ter objetivos diferentes e nós temos que ter isso em conta. Então pode haver sobreposição de esforços, desperdício de recursos e, com certeza, burocracia excessiva, porque isso é o pão de cada dia que a ONU deseja. Temos como ponto número 5, algo que falámos basicamente em todos os ODS, corrupção e má gestão de recursos, sempre, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, o dinheiro destinado a estes projetos de desenvolvimento é mal administrado ou desviado. Isto faz com que haja perda de confiança nestas parcerias e menor eficácia dos programas, mas isto é algo que até seria bom as pessoas acordarem para isto, para perceberem, ok, estas parcerias, isto não é para o nosso bem, é porque eles querem fazer dinheiro e às vezes eles simplesmente ganham dinheiro e não há alteração nenhuma. Eles não se preocupam mais com o ambiente, com a nossa vida, com a pobreza das pessoas, com a nossa saúde, a educação, o que for, todos estes ODS, ok? E as pessoas têm de ter isto em conta. E quanto mais rápido nós percebemos isto, melhor, porque funciona sempre assim. Vai haver sempre corrupção, má gestão dos fundos, dos recursos e do que for. E quanto mais rápido a população perceber isso, menos depois vai haver este tipo de parcerias. Porque aí nós já sabemos, estas parcerias nunca é para o bem da população. Ponto número 6, assimetria tecnológica. Então nós temos os países mais desenvolvidos, que têm mais dinheiro,
obtêm a maior parte das patentes e inovações tecnológicas, enquanto os mais pobres têm acesso muito limitado. Às vezes, lá está, nem instalações elétricas têm, como tinha dito há pouco. Então, isto aumenta a desigualdade digital e limita a capacidade da inovação local. Ponto número 7. Temos desafios na recolha de dados e monitorização. Muitos países não têm sistemas estatísticos eficazes para medir o progresso destes ODS. Então, há falta de informação que impede avaliações reais e decisões baseadas em evidências. Neste caso, este desafio até é um desafio bom, ok? Porque nós vemos que, cada vez mais, há um maior controle, há uma maior monitorização das pessoas, da vida das pessoas, e especialmente com o mundo digital. Isso facilita tanto, porque através do teu multibanco sabes perfeitamente onde é que tu gastaste o teu dinheiro. Fizeste uma compra na Amazon, foste ao café do lado, foste ao Pingo Doce, Continente, Sport Zone, etc. As pessoas sabem exatamente onde é que tu gastaste o dinheiro e quanto é que gastaste lá. E depois isto fornece depois dados às empresas para elas próprias beneficiarem disso e saberem que tipo de consumidor é que têm, principalmente, como é que podem aumentar as vendas perante esse estilo de vida dos seus consumidores, ok? E nós vemos países em que este controle é super, super detalhado, ok? Nós vemos países como a China e etc., com câmaras na rua e que detectam muita atividade, etc. E é algo que acontece já em Portugal e que às vezes nós não temos noção. Há muitos placares publicitários que têm câmaras, ok? Mas ninguém está para falar sobre isso. E acredito que nos próximos anos então vai haver um aumento gigantesco neste tipo de controle da vida das pessoas. É algo que depois vai ter de ser discutido dos direitos humanos, ok? Infelizmente, aqui as previsões não são as melhores, tendo em conta tudo aquilo que ocorre no mundo, todas as coisas que são tomadas para nós, nunca acaba bem. E depois, como último ponto, ponto número 8, interesses políticos e económicos divergentes. Então, para além da tecnologia, para além de instalações elétricas, etc., temos que alguns governos ou empresas podem usar as parcerias de forma estratégica para ganhar influência política ou vantagens comerciais, mas isto é algo que nós vemos perfeitamente também de outros pontos, que já falámos aqui, por exemplo, da Agenda Woke, que nos últimos anos nós temos empresas como a Mercedes, BMW, etc., que durante o mês de julho, na América, mudavam o logotipo das suas contas para o logotipo woke, por exemplo, a Apple também, com a bandeira LGBT, etc. Mas isto só em países que aceitavam esses ideais, essas narrativas, porque nos países das Arábias, ou seja, todas essas zonas com outra cultura, outra religião, etc., que não acreditam e não apoiam este tipo de narrativas, então nesses países eles não alteravam o logotipo, ficava exatamente igual. Então aqui percebemos realmente que estas empresas não têm valores nenhuns, querem simplesmente ganhar influência, fazer com que as pessoas tenham a ideia que são empresas muito inclusivas, que respeitam a decisão dos cidadãos, que são empresas que se preocupam com a vida e os direitos e etc. das pessoas. Na verdade, não. São empresas que simplesmente se preocupam com o dinheiro e são empresas que não têm valores. Ou seja, tudo aquilo que a ONU disser para elas fazerem e que se fizerem vão ter recompensas económicas por isso, recompensas financeiras, com certeza elas vão fazer, ok? Então, estes pontos aqui, quanto mais a população perceber o que é que está a passar, mais rapidamente nós conseguimos identificar estas corrupções, estas mentiras, estas faltas de respeito à população, literalmente, e começamos a ter mais intolerância. E a intolerância, honestamente, é uma virtude, cada vez mais. Porque a ONU e estas empresas tentam sempre incutir-nos ideias específicas daquilo que devemos gostar e daquilo que não devemos gostar, e ao longo do tempo isso acontece, ok? E nós temos exemplos, como o caso do racismo, de todas estas palavras bonitas que a ONU que se criam no mundo para apontar o dedo a alguém e causar esta diferenciação e divergência de ideias e literalmente tirar aquela pessoa da imagem, tirar aquela pessoa da sociedade, que a pessoa é racista, é xenófoba, é discriminatória, ok? Criam-se estas palavras bonitas simplesmente para uma pessoa conseguir apontar o dedo à outra.
isto é a divisão que a ONU e estas empresas criam e querem criar, e sem dúvida para o futuro vai haver cada vez mais divisão. E vai haver um ponto em que será realmente uma guerra das pessoas que têm senso comum e das pessoas que não têm, ok? Então temos cada vez de acordar mais para isto, perceber que empresas é que realmente têm valores a transmitir e a partir daí não tolerarmos que as outras empresas, organizações e a ONU tomem conta da nossa vida, porque a vida é nossa e nós é que sabemos o que fazer com ela, é seguir a nossa intuição. Então espero que este vídeo tenha feito sentido para ti, se assim também partilha com outra pessoa que precisa de ouvir esta informação. E no próximo vídeo farei um resumo sobre todos os ODS da Agenda 2030 da ONU, um resumo que espero ficar 30 minutos no máximo para realmente dar a entender tudo aquilo que a ONU quer passar, ou seja, falar tudo aquilo que nós já falámos para trás, de uma forma resumida. Então vejo-te na próxima semana, obrigado por veres, obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.